Fala galera, vamos para mais um vídeo. Tolerância é um tema importante e fundamental para o tempo em que nós estamos vivendo. E eu quero abordar o tema a partir do sociólogo alemão, ateu, mas muito bom, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas escreveu um livro chamado Entre Naturalismo e Religião. Muito bom, eu não tenho aqui para mostrar para você porque eu li emprestado de um professor, mas fica já de antemão a dica. E o Habermas vai dizer o seguinte: a tolerância só pode existir onde existem dois temas que discordam completamente, tipo Grêmio e Inter. Agora usando aqui essa linguagem, usando o contexto carioca, tipo Flamengo e Fluminense. Enfim, quando existe esse tipo de coisa, então ali deve haver a tolerância. Afinal de contas, onde todos concordam, não há o que tolerar. A grande questão é que muitas vezes a mídia coloca no nosso pensamento que tolerância significa dar um passo para trás e aceitar e até, de certa forma, acreditar na opinião do outro. E quem não faz isso é considerado mente fechada, precisa abrir sua mente. Habermas, um escritor ateu, mas muito bom, vai dizer que tolerância não é isso. Tolerância só existe onde existem mentes que discordam, que têm pensamentos, que têm ideias completamente contraditórias, que não tem chance nenhuma de se encaixar e de combinar, que não fecha, não tem o que fazer. Aí existe então a tolerância. O que acontece? Tolerância é fruto da democracia. Só existe tolerância onde pode haver várias ideias diferentes, tipo Grêmio, Inter, Flamengo, Fluminense, tipo, usando o nome do livro dele, entre naturalismo e religião, ou seja, então entre ciência e religião, ou por exemplo, pegando um tema quente do nosso contexto brasileiro, direita e esquerda, por exemplo. Só pode haver tolerância quando há essas dissonâncias e não quando um concorda com o outro. Acontece que a tolerância, conforme Habermas, nunca deve ser unilateral. Nunca um deve tolerar o outro e o outro não tolerar o um, que é o que geralmente acontece. Por exemplo, no tema da ciência e religião, que é o que ele aborda, muitas vezes os que creem ou os que têm uma religião precisam aceitar as teorias científicas, mas aqueles que têm as teorias científicas não toleram aqueles que acreditam num Criador, tá? E isso aí começa então a ser um grande problema, que um precisa tolerar o outro, mas o outro não tolera um. Atenção, são coisas completamente diferentes, ciência e religião. O cientista, ele nunca vai concordar, se ele for um cientista ateu principalmente, ele nunca vai concordar que existe um Criador. E ele não precisa concordar que existe um Criador, mas ele precisa tolerar quem acredita que há um Criador, mesmo que ele ache que isso é ignorância. Da mesma maneira, quem crê, quem tem uma religião, precisa tolerar aqueles que são cientistas, pegando aqui o exemplo extremo, ateus, por exemplo, mesmo que eles não acreditem no Criador, mas tolera, porque eles existem. Isso é tolerância. Só é possível quando há democracia e quando há ideias diferentes. Esse é o campo da tolerância. Agora acontece o seguinte: nós vivemos numa democracia. Vamos pegar o exemplo da ciência e religião. De repente, agora usando aqui o imaginário, porque não é o caso, mas por exemplo, eu sou um pastor muito fundamentalista, acredito que Deus criou o mundo em 7 dias e, enfim, usa isso aí como imaginação, como tema, né? E tem aí alguém que está no meu convívio, que é um ateu, que defende fervorosamente as suas ideias e as suas concepções científicas. E vamos supor que alguém ou um grupo tente bloquear esse ateu de expor as suas ideias. O que a tolerância deve fazer conforme Habermas? Eu, mesmo sendo um cristão convicto e acreditando no criacionismo, por causa da democracia, devo lutar para que aquele que discorda de mim tenha o seu espaço para falar. Isso é tolerância. Mesmo que ele discorde de mim, porque nós vivemos uma democracia. Mas isso não acontece de um lado só, do outro lado também. Se eu estiver sendo impedido de manifestar a minha opinião, seja ela qual for, aquele que discorda de mim devia também lutar e proporcionar que através da democracia eu tenha a chance de manifestar
a minha opinião. Então isso é tolerância e ela só existe dentro do campo democrático e ela nunca é unilateral, sempre precisa ser dos dois lados. E isso é uma coisa muito boa quando a gente consegue fazer isso. Tem muitas pessoas que discordam de mim, por exemplo, sobre vários temas e eu não vou concordar nunca com elas. Mas aí é a oportunidade única da tolerância. Esse tema é muito importante no contexto brasileiro, no momento em que nós estamos vivendo extrema direita e extrema esquerda. Ambos precisam aprender a deixar o outro existir e manifestar a sua opinião, por mais contrárias que elas sejam umas das outras. Isso é tolerância. Não só a esquerda só tolerar a direita ou só a direita tolerar a esquerda. Um vai falar mal do outro, isso também faz parte da democracia, mas no meio disso existe a tolerância. Eu permito que ele exista, eu permito que ele manifeste a sua opinião. Uma coisa última, muito importante: a tolerância só funciona em questões de ideias, tá? Na vida prática do dia a dia, ela não dá conta. Por exemplo, existem dois vizinhos que discutem se a cerca tem que ser 1 metro para lá ou 1 metro para cá. A tolerância não vai conseguir resolver isso. Passar bem no meio do caminho não vai ser a solução. Cada um vai querer a outra metragem a mais. Então, em questões práticas do dia a dia, ela não funciona. Mas ela é, então, muito útil quando nós temos alguém que discorda de nós. E o importante é não só você tolerar essa pessoa, mas ela aprender também a tolerar a você. Isso é, de maneira bem resumida, tolerância a partir do sociólogo Jürgen Habermas. Esse foi o tema de hoje, muito importante. Deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e vamos espalhar aí esse vídeo, para que mais pessoas possam aprender a tolerar. Talvez você discorde de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, mas mesmo assim tolera essas ideias. Um abraço, tudo de bom.